E aí, galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Pessoas, eu recebi um comentário, na verdade, algumas perguntas de uma seguidora. Na verdade, eu nem sei se ela me segue, mas eu espero que ela assista esse vídeo. Eu irei compartilhar com vocês e após compartilhar os questionamentos e a afirmação que essa colega faz, eu irei mostrar o meu olhar sobre o tema, como que eu enxergo as dúvidas dessa nossa colega. Eu fiz basicamente um resumo das perguntas e também das afirmativas da Júlia Ferreira, que fez o comentário. Eu espero, Júlia, que você assista esse vídeo e que de alguma forma eu consiga contribuir para o seu crescimento e para a sua aproximação com Deus. A Júlia, ela pergunta o seguinte: Manuelison, faz parte do processo de fé ou da nossa jornada questionar Deus? E aí, galera, eu sei que em muitos momentos a gente questiona não só a existência de Deus, mas o poder de Deus, a gente questiona a própria Bíblia, e o questionamento central, a pergunta central da Júlia foi se Adão e Eva eles pecaram, por que nós temos que pagar pelos pecados deles? E realmente eu confesso que faz sentido quando a gente olha por essa perspectiva. Uma vez que Adão e Eva comeu do fruto proibido, por que eu e você, por que nós temos que sofrer por algo que não fizemos? Realmente faz sentido. E aí ela traz uma outra afirmativa e ela diz, né, que a culpa recaiu sobre as mulheres, e realmente esse é um pensamento ainda presente dentro da sociedade, uma vez que foi Eva que foi tentada, e Eva come do fruto e oferece para Adão. A culpa é justamente de Eva. Lembrando que esse não é o meu olhar sobre o assunto, mas são afirmativas ou pensamentos que existem dentro da sociedade. E no final, ela vai dizer o seguinte: me parece cruel da parte de Deus. Né? O que parece cruel? Eu e você, a gente pagar por algo que a gente não fez, uma vez que eu e você, nós não comemos do fruto proibido. E aí, como eu falei, eu vou trazer o meu olhar sobre a questão. Galera, só ilustrando, essa ideia de que nós pagamos pelos pecados de Adão e Eva, ela vai surgir através de alguns textos bíblicos, especialmente Êxodo 20, o versículo o 4 e o 5. Nesses versículos tem ali Deus falando, né, para o povo de Israel: não farás imagens de esculturas, nem lhes adorará, nem lhes prestará culto. E aí Deus fala assim: porque eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Existem outros textos em Números, Deuteronômio, só que eu vou trazer só esse porque ele é basicamente a mesma ideia, só que em momentos ou em passagens bíblicas diferentes. E aí a ideia, quando a gente lê esse texto, parece que Deus ele pune os filhos até a quarta geração pelos pecados dos pais. E aí justamente vai surgir essa ideia, que eu e que você, nós estaríamos pagando pelos pecados ou pelo erro de Adão e Eva. Explicando esse texto, para a gente entrar nesse questionamento ou nessa temática acerca do erro de Adão e Eva, esse texto aqui, galera, primeiro que ele não está dizendo que Deus ele vai punir os filhos ou gerações futuras pelos erros cometidos pelos antepassados de uma determinada geração. A ideia aqui é que as gerações futuras ou os filhos,
eles colhem as consequências do pecado dos seus pais. Como assim? Provavelmente você já ouviu essa afirmativa, né, que o pecado ele tem consequências, mas eu vou tentar ilustrar de uma outra forma aqui. Esse texto, Êxodo 20 e o versículo 4 e 5, ele foi escrito em uma época completamente diferente da nossa, e a ideia é que Moisés ele estava falando para os israelitas, para o povo, né, de Deus ali, os hebreus. E a ideia de Moisés é que a idolatria ou a adoração de imagem, lembra que o texto começa dizendo: não farás para ti imagens de esculturas, e aí tem essa ideia de que Deus vai visitar a iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª geração. O que Moisés ele estava querendo dizer é que a idolatria de Israel ela teria uma influência nas gerações futuras. E quando a gente olha a história de Israel, a gente percebe essa influência da idolatria permeando todas as culturas ali. Só para não ficar muito longo o vídeo, para a gente bater um martelo nesse versículo, nessa ideia, imagina você que, por exemplo, uma família onde não exista ali a presença de Deus, onde não exista princípios bíblicos presentes nesse lar, ou até mesmo se os pais, só a título de exemplo, eles são usuários de droga, os filhos eles irão colher as consequências dos erros desses pais, consequências essas não espirituais. Lembrando que aqui o texto não está falando que Deus vai punir os filhos pelos pecados dos pais de uma forma espiritual, mas essa ideia é de que os filhos eles pagariam socialmente, fisicamente, e a nação de Israel ela sofreria essas consequências de forma cultural. Seria, só a título de exemplo, né? Eu não sou médico, eu não tenho competência para falar com detalhes a esse respeito, mas se você tem ali pais que são usuários de droga, que a criança vive em um lar onde a violência é muito presente, essa criança vai ter alguns traumas e em alguns casos até alguns problemas físicos, alguns problemas biológicos. Então, provavelmente uma criança aí pode desenvolver um comportamento agressivo, algo nesse sentido. Então, basicamente, quando a Bíblia traz que Deus ele visita os pecados dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, a ideia não é que Deus está responsabilizando espiritualmente os filhos ou as gerações futuras, mas é que o pecado ele tem influências sociais e influências físicas, e no caso de Israel haveria uma influência ou consequências na cultura ou na forma como Israel iria se desenvolver. E aí eu trago o texto de Ezequiel 18:20, eu irei ler aqui para vocês. Ele diz o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. Olha que legal. A gente tem esse texto em Ezequiel 18:20, e o texto vai dizer que o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. Quando a gente olha para o texto de Êxodo, parece que há uma contradição, ou parece que os textos eles se chocam. Só que foi como eu falei para vocês, a ideia de que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração é que o pecado ele tem consequências físicas, consequências sociais e culturais. Tanto que a Bíblia, não só nesse texto aqui de Ezequiel, mas em Deuteronômio 24:16, o texto afirma que os pais não são responsáveis pela iniquidade dos filhos e nem os filhos pela iniquidade dos pais. E aqui sim há uma ideia
da iniquidade, mas no sentido espiritual, ou seja, eu sou responsável pelos meus pecados, você é responsável pelos seus pecados, pela sua iniquidade. O pai não é responsável pelo pecado do filho e o filho não é responsável pelos pecados do pai. A gente precisa entender, separar o texto e aplicar ele dentro do contexto dele. E aí quando a gente traz esse texto de Ezequiel 18, 20, a gente traz também Deuteronômio 24 e 16, que Deuteronômio vai dizer que cada um é responsável pelo seu próprio pecado, e a gente vai para a história do casal edênico, a gente entende que nós não somos responsáveis pelos pecados de Adão e Eva, ou nós não estamos pagando pelos pecados de Adão e Eva. Mas você pode me dizer assim, beleza, se nós não estamos pagando pelos pecados de Adão e Eva, por que nós sofremos, né? Por que existe o sofrimento, já que o erro não foi nosso? E aí, Júlia, a gente vai entrar em uma questão muito filosófica, mas eu espero que você consiga compreender. Quando a gente tem ali o casal edênico, lá no Jardim do Éden, e eles pecam, eu vou trazer a resposta à primeira pergunta, ou a afirmativa sua, quando você diz que a mulher, né, a culpa recaiu sobre a mulher, isso acaba sendo um erro, porque a culpa não recai sobre Eva, a culpa ela recai sobre ambos, sobre o casal. O fato de Eva ela ter pecado primeiro, isso não significa que Eva é a responsável, tanto que Adão ele também escolhe pecar. Quando a gente olha para a história do casal edênico, a gente tem que entender que nesse momento o que estava em jogo era a justiça de Deus e o amor de Deus. Como assim, Manuelson? O que está em jogo, o que está em xeque aqui é o amor e a justiça de Deus. Eu já fiz alguns vídeos, acho que um dos primeiros vídeos que eu postei é que Deus ele nos faz livre, Deus nos dá a liberdade de escolher servi-lo ou não. Quando Deus ele cria o casal edênico, coloca eles ali no jardim, se Deus não colocasse a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou a árvore do fruto proibido, a liberdade seria falsa, não existiria liberdade. O casal edênico ele não teria como escolher servir Deus ou não. Imagina você, só para a gente ilustrar e para ficar bem claro. Deus cria Adão e Eva, coloca eles aqui nessa terra, coloca ali o jardim, e no jardim só um caso hipotético, existe somente a árvore da vida, ou seja, Eva e Adão eles não teriam a liberdade de servir a Deus, eles não teriam a possibilidade no singular de não pecar. Seria, galera, uma liberdade falsa. Então, quando Deus ele coloca a árvore do fruto proibido ali, Deus está mostrando, não para nós também, mas principalmente para a corte angelical, que eles o serviam por amor. Lembra que antes, né, a gente tem ali a história no céu da rebelião de Lúcifer, e uma das afirmativas que Lúcifer faz, a gente vai voltar um pouquinho na história, uma das afirmativas que Lúcifer faz é que os anjos serviam a Deus não porque existia liberdade ou não por amor, mas os serviam por medo ou porque eles não tinham a possibilidade de escolher não servir.
E aí quando Lúcifer é expulso do céu, que ele vem para essa terra através da história do casal edênico, os anjos conseguem perceber que de fato existe uma liberdade. Galera, para não ficar muito confuso, eu vou dar um corte aqui, não ficar longo o vídeo, e a gente continua, porque assim, a gente vai ter que voltar um pouquinho na história para dar sequência, beleza?